palavra do dia hoje fala Lucas 1, palavra do dia, Lucas 1, versículo 37, diz assim: porque para Deus nada é impossível. Eu disse que esse versículo é um versículo muito conhecido. E até as pessoas às vezes usam, até pessoas que não é da igreja usam esse versículo. Falam assim: ah, para Deus nada é impossível. Vê, nem sabe onde está escrito, mas usa esse versículo. Então eu disse, ontem, antes de ontem, eu trouxe uma palavra, mas eu não trouxe a palavra do dia, mas o Senhor falou para me trazer. O importante é trazer a palavra. Então aqui, a palavra de hoje, a palavra do dia hoje, é uma palavra de fé. Porque assim como essa pessoa desse texto aqui, ela duvidou, a gente duvida. Porque quando a palavra não acontece, pastor Leandro, a palavra não acontece quando não é Deus que falou. Quando não é Deus que fala, ou quando Deus não está na tua vida, ela não acontece. Mas às vezes a gente está mais tendencioso em acreditar naquilo que o homem fala do que naquilo que Deus fala. Esse texto aqui é do nascimento de Jesus, ia falar do nascimento de Jesus, ia falar do nascimento de João. Vocês vão ver que João, ele vai nascer de uma mulher velha e uma mulher estéril. Vou repetir de novo. João, primo de Jesus, ele vai nascer de Isabel, ou Elizabeth. Quem é o pai de João? Zacarias, velho por demais sacerdote. Vocês vão ver lá na frente que aqui vai falar do nascimento de Jesus e vai falar do nascimento de João Batista. O pai de João Batista era sacerdote. Ele estava orando muito tempo para Deus abrir a madre da esposa dele. Por quê? Ele entendeu, vou voltar aqui para o texto. Eu quero dizer para você que isso daqui é alguém que está duvidando, como eu já duvidei, como você já duvidou, em meio à circunstância adversa, ao meio às críticas, o meio à dificuldade, em meio às portas fechadas, ao meio à falta de ajuda, ao meio à falta de recurso, tudo travado, tudo fechado, não há mais jeito, não há mais saída, não há mais solução. A gente pensa desta forma. Então, o sacerdote Zacarias casou com Isabel. Até então ainda não era mãe de ninguém, porque ela era estéril. Mas ela foi compreender que ela era estéril ao determinado dos anos. Foi passando os anos e ela entendeu, porque João, o pai de João Batista, Zacarias, claro que ele coabitava, tinha relação com a sua mulher, mas ele foi percebendo um ano, ele foi percebendo 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que sua mulher não engravidava. Não tinha teste a medicina para poder saber, a medicina não era avançada. Não tinha como saber se ela era estéril, porque não tinha exames. Os exames que eles faziam era muito precário na época. Então não sabia que ela era. Mas até então, porque não tinha exame, até então não sabia. Mas eles já estavam achando estranho. Primeiro, se o pai de João Batista fosse um homem normal, amém. Como assim homem normal? Porque ele não era normal, ele era do tronco de Arão. Ele era um dos sacerdotes da ordem de Abiatar. Ele era da tribo de Levi. Então, ele, por ser sacerdote, ainda pesava mais sobre o seu ombro. Porque nós entendemos pela lei do Antigo Testamento que os filhos que nasciam defeituosos, os filhos que nasciam com problema, pode ver que aquele paralítico, por que ele ficou lá naquele tanque ali? Porque o paralítico de Betesda ali, João 3, ele ficou naquele tanque ali. João 5, perdão. Porque o paralítico do tanque de Betesda, ele ficou ali. Esses 5 anos ali, ele ficou 5 anos, mas isso daí é para outra coisa, mais 38 anos. Então, por que ele foi colocado ali no tanque? Porque ele nasceu defeituoso. Então isso, a pessoa nascendo defeituoso, era uma maldição. Qual maldição? Trazida dos teus antepassados. E também as pessoas que não gerava também era tido como amaldiçoado. Então,
No ministério de Zacarias, o pai de João Batista, a mãe de João Batista, Isabel, prima de Maria, que eu vou chegar no texto, nós entendemos que o pai de Jesus, nós sabemos que o pai de Jesus é Deus. Ele foi nascido por obra e graça do Divino Espírito Santo. Entrou dentro do ventre de Maria. É por isso que Maria desacreditou. Eu disse, a situação era uma situação que eu e você também duvidaria. Uma situação muito difícil. Uma situação aos olhos humanos impossível, porque ela era virgem. Então ela não poderia gerar. Eu vejo a dificuldade de Maria, que ela era virgem e não poderia gerar. E eu vejo mais outra impossibilidade, por quê, pastor Leandro? Porque além de ela ser virgem, ela não poderia ter neném, porque ela era virgem. E depois a segunda, porque ela não era ainda casada. José, o marido, o noivo dela, estava na casa dele. E ela estava na casa dela. O noivado de antigamente, eles não tinham relação sexual no noivado. Hoje já tem. É uma coisa errada. Mas naquela época, na risca, não poderia. O noivo ficava na casa dela e a noiva ficava na casa dela. Quando acontecia o casamento, eles coabitavam, tinham relação deles sexual. Então José ainda não tinha tido relação sexual. Na Bíblia fala coabitar, é o mesmo que ter relação. José ainda não tinha tido relação, vou voltar lá no pai de João Batista. José ainda não tinha tido relação ainda com Maria, porque ele não era casado. E o anjo aparece falando que ela vai ter filho, e depois ela engravida. José não acredita, ele quer até fugir. Mas percebe comigo, então, uma impossibilidade, primeiro, para ela não gerar. Ela era virgem. Para ela gerar, ela não teria que ser virgem. E para ela gerar, ela teria que ser casada, para poder ela ter relação sexual com José. Ela era virgem. E a impossibilidade da prima de Maria, que era Isabel, era que a mulher era velha por demais, só que ela era velha, mas ela já foi nova. Além de ela ser velha, ela era estéril. Mas a esterilidade dela não foi descoberta porque o Zacarias não era profeta, ele era sacerdote. De repente, se Zacarias fosse profeta, Deus ia revelar para Zacarias: Zacarias, você vai casar com essa mulher, mas essa mulher é estéril. Você vai ter que orar para poder eu abrir a madre dela. O Zacarias, se ele fosse profeta, Deus poderia aparecer em visão, em sonho para Zacarias e falar: Zacarias, a tua mulher é estéril, ela não vai poder ter filho. Mas Deus não falou isso para Zacarias, porque Zacarias era sacerdote. Não veio. A palavra que vinha para o sacerdote era na Bíblia. E a palavra que vinha, a instrução para as ovelhas, no caso as pessoas, intermédio das orações, intercessões, dos sacrifícios, as ofertas, tudo mais. Essa era a obrigação. Ele era um homem de nome, mas ele não era profeta. Então o que acontece? Zacarias, ele não descobriu a esterilidade da esposa dele rápido. Ele foi descobrir, está no mesmo texto aqui que eu estou falando, só que eu estou na introdução. Ele não descobriu, eu quero chegar aqui no cerne da mensagem e terminar. Ele não descobriu a esterilidade da mulher dele rápido. Ele foi descobrir a esterilidade da esposa dele, o problema não era com ele. Ele foi descobrir a esterilidade da esposa dele ao decorrer dos anos, porque o primeiro ano eles são casados, a mulher não engravida. O segundo ano a mulher não engravida. E eu disse para você lá atrás que quando um homem e uma mulher, eles eram casados e eles não tinham filho, eles eram vistos de maneira errada. A mulher era vítima de chacota, vítima de palavras e vítima de humilhação. No contexto da época, ela tinha pecado lá no passado, os pais dela tinham pecado, ou os pais de Zacarias também. E ainda pesava mais ainda porque ele não era um homem normal que é só para a igreja. Ele era um sacerdote, ele era um pastor da época, pô, esse cara pecou. Aí a mulher dele, estão casados um tempão, vamos dizer, a Bíblia não diz, mas não me pede de conjecturar, pô, estão casados 10 anos, não tem filho ainda? Hoje não pesa, porque tem casal que não quer ter filho, mas naquela época, porque Jesus falou crescer, multiplicar, encher a terra, povoaia. Então eles vinham nessa risca aí. Por isso que todos os filhos de Adão é muito filho, que tinham os homens e as mulheres. Porque isso é até mesmo de nascença e de crescimento. Pai de uma grande multidão, lembra que falou com Abraão? Então o que acontece? Para eles pesava muito. Então,
eles eram vistos de uma maneira errônea. Ah, eles são malditos, porque era uma mulher maldita. Não pode ter. Claro que eles não falavam na cara do pai de João Batista, de Zacarias, mas falavam mal. Então Zacarias orou a primeira vez, orou a segunda, orou 1 ano, 2 anos, 3 anos, nada de acontecer. A mulher dele, além de ser velha, ela era estéril, mas ela foi descobrir a esterilidade depois de muito tempo, porque todos os anos sempre eles tentavam e não conseguiam. Isso foi entristecendo mais, porque ela queria dar um filho para ele, porque toda mulher, o sonho da mulher era dar um filho para o seu esposo, para assim dar continuidade ao seu ministério. E nada, e ele orando, orando, orando. O anjo aparece para Maria e fala: salve, mulher, graciada. Eu fui enviado por Deus para te dar notícia. Você vai ser mãe. Como que pode isto, que eu não conheci varão? Eu ainda não, ela está querendo dizer, eu não conheci varão, ainda não casei ainda com José, como tu está falando que eu vou ser mãe? A virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo te envolverá, e você dará luz a um filho, e porás o nome dele de Jesus, o Salvador. Ele salvará o povo dos seus pecados. Mas isso não pode. Aí o anjo vira para ela e fala, que esse texto aqui, porque para Deus nada é impossível, mas ele para ela era, irmão. Porque eu disse, ela não era casada e ela era virgem. Já é diferente de Isabel. A Isabel, ela não era virgem, mas ela era estéril. Zacarias era sacerdote. Os anos passaram e nada de acontecer. Mas o mesmo anjo que apareceu para Maria falando que ela seria mãe, e ela seria mãe, e quem entraria dentro do ventre dela era o Espírito Santo, e nasceria dentro do ventre dela Jesus. Nasceria dentro do ventre dela Jesus. Então não sei qual é a dificuldade, não sei qual é a impossibilidade na tua vida e na minha. Só sei que a Bíblia está dizendo, porque para Deus nada é impossível. Mesmo eu acreditando quando é propósito de Deus ou não, quando Ele quer fazer, Ele faz. Ela viu que não tinha jeito, ela aceitou. Mas ela desacreditou. Mas depois ela aceitou a vontade de Deus. E esses anos, agora Isabel e Zacarias, esses anos foi passando, e ele ficava triste por demais que ele estava orando. Um dia que esse sacerdote, eu estou dentro desse versículo, porque para Deus nada é impossível. Isabel não podia ter neném, porque ela foi descobrir que ela não podia gerar filho depois de muito tempo. Muito tempo eles tentaram. Ela era velha, além de ela ser velha, era estéril, não gerava. E ele também era velho, também não gerava e tinha encerrado o costume, já eram velhos os dois. Só que os sacerdotes, nos turnos, eles tinham algo que lançava, se você ler o texto lá, algo que lançava sorte para quem ia oferecer o incenso. Coube-lhe por sorte, ele ofereceu incenso, caiu o nome dele. Sacerdote Zacarias, da ordem de Abias, ou Abiatar, aí o nome dele estava lá, ele teve que oferecer o incenso. Que o incenso também representa orações. O incenso, na hora do incenso ele foi. Quando ele entra para oferecer o incenso, o anjo aparece para ele e fala com ele: Zacarias, a tua oração foi ouvida. O que ele está falando, o anjo está falando para ele? Aí, esse anjo é o anjo Gabriel. É o mesmo anjo que apareceu para Maria. Apareceu para Maria e vai também fazer com que Zacarias seja pai e que Isabel, prima de Maria, seja mãe. Ou seja, um dos maiores profetas do Novo Testamento, João Batista. Tu tá vendo que quanto maior é a luta, quanto maior é a prova, maior a vitória? Olha a dificuldade que Zacarias teve, olha a dificuldade que a Isabel teve, olha o que saiu dentro do ventre de Isabel, com a prova e a luta. Então, o que a gente está passando, uma dificuldade, a prova e a luta, as pessoas zombando da nossa cara, esse milagre não vai acontecer, isso não vai acontecer, isso é impossível. Aí a Bíblia está dizendo, para Deus nada é impossível. Essas provas que está passando vai te resultar
coisas maravilhosas, coisa extraordinária que não está acontecendo na vida de muitos. Por que não está acontecendo na vida de muitos, pastor Leandro? Porque eles não passaram a prova que você passou. Sempre quando eu prego, quando eu ensino, eu falo, quanto maior a prova, maior a vitória. A mulher não podia ter neném, era velha por demais, o cara também não podia. Ele não podia, ele estava orando, eu creio que ele parou de orar. Ou seja, desacreditou. Ele estava orando e as pessoas estavam recebendo vitória, porque ele era sacerdote e ele mesmo estava orando e não estava recebendo vitória. Às vezes você vê vitória na vida dos outros, mas você não vê na tua. Às vezes acontece primeiro na vida dos outros para depois acontecer na nossa. O que não pode parar na nossa vida é a bênção na nossa vida, o milagre na nossa vida, a palavra na nossa vida, você ajudar os outros. A vitória tem que vir para nós, a bênção tem que vir para nós. Independente de qualquer prova e luta que você está passando, não vai impossibilitar de você ser homem e mulher de Deus, fazer a obra de Deus. Ele continuou fazendo a obra triste, mas continuou indo no templo. Continuou indo no tabernáculo, continuou indo no templo, continuou indo na sinagoga, fazendo a obra de Deus. O anjo aparece para ele, Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua mulher Isabel vai ter um filho. Ele falou, como pode isso? A minha mulher é velha, nós somos avançados em idade, além de minha esposa ser velha, ela é estéril. O anjo falou para ele, só porque você não acreditou, você vai ficar mudo. E a sua mulher vai ficar grávida. Quando ele vai chegar em casa, ele já não fala mais. E a Bíblia vai dizer que a mulher dele ficou grávida, ficou com a barriga grande. E o anjo falou para Zacarias, Zacarias, você vai ficar mudo até o nascimento. Quando a Isabel, ela foi para ter neném, para ganhar um neném, como vai ser o nome do menino? Aí ele não podia falar que ele estava mudo, porque ele não acreditou. O anjo falou, você não está acreditando que sua mulher vai ser mãe, você vai ser pai, tu vai ficar mudo. Aí quando perguntaram, qual vai ser o nome do teu filho? Aí ele pegou uma tabuinha, levantou, aí escreveu na tabuinha João, sendo que ninguém tinha esse nome, porque o nome era tido como de geração em geração. Mas o próprio anjo falou, você vai colocar o nome desse profeta de João. Botou o nome do menino e deu todas as características, o que o menino ia ser. E nós vamos ver a história de João Batista, do Novo Testamento, elogiado até por Jesus, maior profeta do Novo, primeiro profeta do Novo Testamento, João Batista, o primo de Jesus. Então olha a prova que o papai dele e a mamãe dele passou para ele nascer. Olha o que aconteceu, quase uma destruição do relacionamento, porque quando Maria disse para José que estava grávida, José de madrugada estava saindo, estava metendo o pé. Por quê? Para ela não ser difamada, entendeu? Para ela não ser difamada e ser apedrejada. Porque se ela tivesse feito aquilo ali, ela tinha traído ele e tinha desobedecido a lei. Pô, traiu o cara antes de casar, deitou-se com o outro, porque ninguém ia acreditar, porque foi o mistério do anjo com Maria. Você vai ser a mãe do Salvador. Como pode? Eu sou virgem, não coabitei com ninguém. A virtude você é agraciada, você foi escolhida, você vai ser grávida do céu, do Espírito Santo. Dentro da tua barriga vai estar nada mais, nada menos que o Salvador, o Filho de Deus. Vai salvar a humanidade. Então era o mistério dela com o anjo. Então ninguém acredita nisso. Mas José, eu vou sair fora. Eu nem deitei com a mulher ainda, a mulher já deitou com o outro. Mas eu vou sair fora. José estava dormindo mesmo, o anjo apareceu para José e falou, volte ter com a tua mulher, porque o que está nascido na barriga dela é o Filho de Deus. Ele ficou mais tranquilo, casou com ela. Todo mundo pensava que lá em Israel, lá em Nazaré, lá em Belém, que José era pai de Jesus. Todo mundo lá sabia. É tanto que quando Jesus começou a pregar, esse daí é o filho do carpinteiro. O pai verdadeiramente de Jesus era Deus, irmão. É Deus até hoje. Mas José foi o pai de criação de Jesus. Inclusive, ele ensinou a profissão de Jesus de carpinteiro. Ensinou a profissão para Jesus de carpinteiro. Então tu já viu a situação o que Maria passou, o relacionamento deles, o relacionamento que estava em conflito, eu creio que estava em conflito dentro de casa. Porque a mulher, às vezes, quando ela não quer, quando ela não consegue
uma vitória, uma benção, principalmente uma gravidez, isso frustra a mulher, quando a mulher quer muito. Quando eu tô falando, quando a mulher quer, deseja ter um filho, aquilo ali frustra, arrebenta a mulher. E a mulher mais frágil. Imagina o conflito que tinha dentro de casa. E a tristeza do cara também. Pô, não posso fazer nada. Ela não pode ter filho. E também ele também com aquele pensamento de não, eu tô pregando diferente hoje. Com aquele pensamento de não entristecer mais a mulher dele. Ou liberar uma palavra para poder entristecer mais a esposa dele. Então ele teria que ter sabedoria, teria que ter mente para poder não magoar. Porque tem marido que fala, a culpa é tua, o problema não é meu, o problema é teu, você que é estéril. Mas não, ele ali na sabedoria, ali orando, passando um mó crivo dentro de casa, as pessoas falando, ela sacerdote, deve ter pecado, até hoje não, coitado, vai morrer velhinho, os dois, e não vai ter filho. Mas Deus honrou eles, porque para Deus nada é impossível. Então a prova que você está fazendo, o que você está passando, quer dizer, você tem que acreditar até o final. A circunstância vai vir, adversa, para a gente desacreditar, para a gente não acreditar. Mas o que o anjo falou aconteceu. Ela não acreditou a Maria. Aconteceu. Zacarias também. Como pode isso? Minha mulher vai ser grávida? Vai ficar grávida? Porque eu sou avançada de idade, minha mulher, além de ser avançada de idade, ela é estéril. Ela vai ficar grávida. Porque você duvidou, você vai ficar mudo. E João Batista nasceu. Olha a vitória. Mas para receber uma vitória grande, é humilhação, é prova grande. Quanto maior a prova, maior a vitória. Mas você tem que acreditar até o final. É o tema da mensagem. Quanto maior a prova, maior a vitória. Mas você tem que acreditar até o final. Quanto maior a prova é a vitória, mas você tem que acreditar até o final. Esse é o tema da mensagem. Quanto maior a prova, viu a prova grande na vida de Zacarias e de Isabel, maior foi a vitória. Saiu do ventre dos velhinhos, do ventre da velhinha, o maior profeta que Jesus Cristo falou. Nascido de mulher, não há profeta maior do que João Batista, meu primo. Não tem maior do que ele. E João Batista não era discípulo dele. João Batista pregava do outro lado, pregava no Jordão, não andava com Jesus.